Abra, então, a sua Bíblia, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 13, versos de 1 a 17. João, capítulo 13. Enquanto você abre a Bíblia aí, eu vou preparando aqui uma transmissão também pelo Instagram, né? João, capítulo 13, a partir do verso 17. Voltando aqui, João, capítulo 13, a partir do verso 1 até o verso 17. Vamos lá, então? Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariote, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Verso 16. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. No nosso culto domingo passado à noite, que está aqui disponível no Facebook, eu preguei sobre o primeiro capítulo do Evangelho de João. E comecei afirmando que o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, é o auge, é o top da revelação bíblica. João é o livro mais lido do livro mais lido do mundo, a Bíblia Sagrada. E contém o versículo mais conhecido do mundo, que você sabe bem qual que é, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A mensagem do Evangelho de João tem sido um instrumento poderoso nas mãos de Deus para levar inúmeras pessoas a crerem em Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, aproveitando aí o embalo da mensagem de João 1 de domingo passado, Deus colocou no meu coração trazer para vocês, aqui nas lives, nas próximas quartas-feiras, uma série de mensagens baseadas nos capítulos de 13 a 16 do Evangelho de João. Então, tá aí uma lição de casa para vocês que nos acompanham aqui na live.
Leiam, né? Quantas vezes puderem e quiserem para serem abençoados. João, capítulos 13, 14, 15 e 16. E nessa série, baseada nesses capítulos, nós vamos falar sobre as preciosas promessas de Jesus que encontramos aqui. E com toda certeza e fé, essas preciosas promessas de Jesus irão transformar e abençoar as nossas vidas. Vamos entender um pouco o contexto desse momento da vida de Jesus narrado aqui nesses capítulos. Veja só. João 13 a 16 é a mensagem de despedida de Jesus para os seus discípulos amados. Até o capítulo 12, João está por todo Israel pregando o evangelho, fazendo seus milagres, suas curas, ensinando. Mas quando chegamos em João capítulo 13 em diante, Jesus está dentro do cenáculo e está falando aos seus discípulos. É uma mensagem de despedida que termina de uma maneira maravilhosa e tremenda lá no capítulo 17, que se deve ler também, quando ele faz uma oração intercessora. O capítulo 17 do Evangelho de Jesus, segundo João, é uma oração de Jesus intercedendo pelos seus discípulos e por nós. A partir de agora, do capítulo 13 de João até o fim, Jesus não se dirige mais ao povo, não se dirige mais às multidões, ele não fala mais ao mundo como um todo, mas a partir do capítulo 13 de João, Jesus só se dirige, só fala aos seus discípulos. A porta da oportunidade para o povo estava fechada. Aqui em João 13, o ministério público de Jesus havia chegado ao fim. Lendo os fatos que serão narrados nesses 5 capítulos sucessivos, nós nos sentiremos sozinhos com o nosso Senhor e com os seus discípulos. Essa é a noite em que Jesus é traído. Agora, o ministério público de Jesus finda-se, termina. O dia seguinte testemunhará a angústia de Jesus e a sua morte. Jesus, então, se recolhe com os 12 apóstolos a um cenáculo para o quê? Comer com eles a Páscoa, instituir a ceia, seu memorial, revelar aos discípulos, então, o seu amor incomparável e prepará-los para a separação que estava próxima. É nesses 5 capítulos que nós encontramos muitas das preciosas promessas de Jesus feitas aos seus discípulos. São promessas de amor, são promessas de cuidado, como vamos ver hoje, são promessas de paz, são promessas de vitória, são promessas de fé, são promessas de alegria, são promessas de comunhão. Então, nesta série de mensagens que nós iniciamos hoje, nós estaremos aprendendo sobre algumas dessas promessas que foram feitas aos discípulos em um momento muito importante e íntimo do Senhor Jesus com eles. E que com toda a certeza também são preciosas e poderosas promessas feitas a mim, feitas a você, feitas a nós. João 13 é o momento que nós chamamos de o lava-pés, onde o Senhor nos ensina uma lição preciosíssima acerca da humildade, do serviço e do amor. A lição do lava-pés é uma lição tremenda de Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Emanuel, o Deus conosco, o nosso Senhor e Salvador, aquele que detém todo o poder do universo, aquele que criou todo o universo. Ele está nos dando uma maravilhosa e tremenda lição de humildade, de serviço e de amor. Você sabe bem disso, você conhece bem
essa lição, esse momento do lava-pés de Jesus. Mas, como essa série de mensagens fala sobre promessas, eu também encontro aqui, nesse momento do lava-pés de Jesus, algumas promessas maravilhosas que o nosso mestre faz para nós. Na mensagem de hoje, nós vamos encontrar 3 mensagens de cuidado de Jesus para conosco. Primeira promessa. Jesus promete que nos ama com o amor infinito dele. Perceba só. Primeira promessa de Jesus que eu encontro aqui no momento do lava-pés, em João capítulo 13, é que ele promete nos amar com o amor infinito dele. Volte comigo no texto, verso 1. Pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo, e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, olha como termina, amou-os até o fim. Jesus promete nos amar com o amor infinito dele. Veja só, irmãos, a situação que Jesus está passando. Mesmo sabendo que os seus discípulos, aquela turma que estava ali com Jesus, Jesus sabia que eles o abandonariam vergonhosamente logo no dia seguinte. Jesus sabia que aqueles 12 ali, um o trairia e os outros 11 os abandonaria. E Pedro então o negaria 3 vezes. Mesmo sabendo Jesus que os seus discípulos o abandonariam, deixariam-os na mão dos pecadores, mesmo sabendo que Judas o trairia, que Pedro negaria e que os outros se dispersariam, meteriam o pé para longe de Jesus, Jesus amou os seus discípulos até o fim. E eu vejo aqui, meu amado, minha amada, uma grande promessa de Jesus, a de nos amar com o infinito amor que ele tem por mim, que ele tem por você. Mesmo eu e você sendo tão pecadores, mesmo eu e você sendo tão imperfeitos, tão cheios de dificuldades, de erros, de limitações, Jesus, irmãos, assim como com os discípulos, ele promete também amar a gente com seu amor infinito. Jesus nos ama tanto, a ponto de deixar a glória dos céus. Jesus nos ama tanto a ponto de deixar a glória dos céus, entrar neste mundo, fazer-se carne, tornar-se pobre, ser perseguido, odiado, zombado, cuspido, pregado numa cruz, carregando sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados e morrer por nós naquela rude cruz. O amor infinito de Jesus o fez passar por tudo isso, por minha causa, por sua causa. Esse é um amor infinito, eterno, imenso. Eu, como pastor, como pregador da palavra, jamais teria condições de pregar completamente esse amor. Porque o amor de Jesus por você e por mim excede, meu amado, minha amada, todo o entendimento. O amor que Jesus tem pela gente excede toda possibilidade de descrevermos totalmente esse amor. E o que isso me ensina de preciosa promessa? Me ensina que o maior dos pecadores pode ir a Jesus e confiar no seu perdão. A pior pessoa desse mundo, a pessoa mais pecadora, mais cheia de crimes,
Essa é a maravilha do Evangelho, meu querido. Jesus perdoa quem quer que o procure, quem quer que o confie no seu perdão, quem quer que se arrependa. Perceba, meu amado e minha amada, Jesus se deleita em receber pecadores. Jesus nos promete amar com amor infinito e Jesus não nos lança fora por causa dos nossos fracassos. Jesus jamais nos rejeita por causa da nossa fraqueza. Jesus jamais dirá não para você se você pedir perdão a Ele. Aqueles a quem Jesus ama desde o princípio, Jesus ama até o fim. Aqueles que vão a Jesus jamais serão lançados fora. Não foi isso que ele falou? Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Você já foi até Jesus? Você que está ouvindo essa live, essa mensagem agora no Facebook ou no Instagram, ou vai ouvir depois, ou vai ouvir no YouTube, está ouvindo agora no YouTube, você já foi até Jesus? Já pediu perdão pelos seus pecados? Já provou do seu infinito amor? Já provou desse bálsamo, desse tratamento, dessa cura que Ele faz com o seu sangue nas feridas da nossa alma? Jesus jamais te abandona. Jesus jamais nega até você, porque Ele te ama com um amor infinito. Essa é uma maravilhosa, se não a maior promessa de Jesus, nos amar com um amor infinito dele. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Mas eu encontro uma segunda promessa, tremenda também. Jesus amar a gente é maravilhoso, é indescritível, como eu falei. Mas há uma segunda promessa que eu encontro aqui, nos versos 3 a 5. Olha só, no lava-pés. Vou ler de novo, versos 3 a 5. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Perceba, Jesus sabia que ele tinha todo o poder. Jesus sabia que viera de Deus, estava voltando para Deus. Assim, continuando no texto, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Qual promessa de Jesus eu encontro aqui? A seguinte promessa. Jesus promete que seremos todos exaltados. Eu explico. Era costume que antes de se assentarem à mesa, as pessoas lavassem os pés naquela época, né? Porque, por exemplo, aqui no caso de Jesus e os discípulos tinham vindo de Betânia, uma cidade perto de Jerusalém, e eles não usavam sandálias, né? E aí sandálias e as estradas eram sem calçamento, poeirentas demais no deserto, então os seus pés estavam cobertos de poeira, e era então um forte e higiênico costume o não poder se assentar-se à mesa antes de lavar os pés. Até porque, irmãos, eles não se assentavam como nós sentamos em cadeiras e as mesas eram altas, as mesas eram baixinhas. Então eles sentavam, como já viu o japonês sentando nas mesas baixinhas? É a mesma coisa, eles sentavam aqui de lado, comiam assim como aqui de lado. Então tinha que lavar os pés, porque os pés ficavam próximos às mesas. Além de lavar as mãos, era necessário lavar os pés. Só que tinha um detalhe bem interessante. Esse era o serviço dos escravos. Lavar os pés das pessoas que chegavam para almoçar ou jantar, para ter a refeição, era um serviço dos escravos, principalmente do escravo mais humilde da casa. Sabe aquele escravo menorzinho? Era esse que tinha que lavar os pés das pessoas. Então percebam a grandeza
do ato de Jesus lavar os pés. Mas tem mais. Claro que Jesus esperou que os discípulos tomassem a iniciativa de lavar os pés uns dos outros. Mas perceba, meu amado, aquela turma daqueles discípulos eram orgulhosos demais para fazer um serviço de servo, de escravo. Não, nós somos os caras, nós somos os tais, nós somos assim com o mestre, com o rabi, com Jesus. E cadê o escravo? Cadê o servo para lavar os nossos pés? Ninguém tomou iniciativa. Aliás, pelo contrário, né? Aqueles discípulos abrigavam no coração deles a dúvida e a disputa de quem era mais importante entre eles. É ou não é? Está lá em Lucas 22, de 24 a 30. Eles perguntaram para o Senhor, quem é o maior entre nós? Quem vai sentar com você lá no céu e tal, tal, tal? Ô, complicado aqueles discípulos, né? Aqueles 12. O vaso de água estava ali, a bacia, o avental, estava ali, à vista de todos. Mas, ao mesmo tempo, esses objetos acusavam os discípulos. Esses objetos, esses utensílios dos lavapés, constituíam uma acusação silenciosa contra aqueles homens, contra aqueles 12. E mesmo assim, ninguém se mexia. Eles pensavam que privilégios implicava grandeza, reconhecimento, aplausos e mordomias. Afinal, eles eram os 12 de Jesus, eles eram os caras, eram os tais. É assim que até hoje muitos de nós pensamos. Jesus, porém, reprova a atitude deles, mostrando-lhes que entre os que o seguem, mede-se a grandeza não pelo status, mas pelo serviço prestado. Foi no meio de tais homens que se sentiam tão importantes, e entre eles Judas Iscariotes, o traidor, que Jesus se levanta e, através do seu gesto, faz uma tremenda promessa. Olha só a promessa. Mesmo sabendo que ele era o Filho de Deus, que tinha vindo do céu, voltaria para o céu, Jesus cinge-se com uma toalha, deita água numa bacia e começa a lavar os pés dos discípulos até o de Judas, o que traía, e a enxugá-los com aquela toalha. Com esse gesto, Jesus nos ensina que ser exaltado por ele não implica em orgulho, em soberba, em posição, em status, em altivez, mas ser exaltado por Jesus é ter humildade e serviço. Essa é a promessa de Jesus. Quando com humildade e amor nós servimos ao nosso Deus, quando com humildade e amor nós servimos ao próximo, nós seremos exaltados. Jesus sabia quem era, sabia de onde tinha vindo e para onde estava indo, sabia da sua origem, Jesus sabia do seu destino, Jesus sabia que era o Rei dos Reis, o Filho do Deus Altíssimo, sabia que o Pai tudo confiara às suas mãos e que era o soberano do universo. Contudo, a sua majestade, sua gloriosa divindade não levou a uma alta exaltação, mas pelo contrário, a humilhação mais profunda. O que ele sabia determinou o que ele fez. Jesus repreende o orgulho dos discípulos com a sua humildade. Jesus mostra que no reino de Deus, maior, mais exaltado, é o que serve. A grandeza no reino de Deus, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amado amigo, minha amada amiga, a grandeza no reino de Deus não é medida por quantas pessoas estão ao seu serviço, mas a quantas pessoas você está servindo. Paulo ensina isso também. Essa verdade lá em Filipenses capítulo 2, versos de 5 a 11, quando ele diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele se esvaziou, ele se humilhou, ele sofreu morte humilhante, morte de cruz. Meu amado, minha amada, nós devemos nos revestir de humildade, porque aquele que se humilhar será exaltado. Ah, meu amado, como nós, como eu, como você, como precisamos dessa promessa de Jesus hoje. Temos hoje muitas pessoas importantes nas igrejas, mas
poucos servos. Ou como diz o ditado popular, né? Muito cacique para pouco índio. Muita gente no pedestal, mas poucas inclinadas com a bacia e a toalha na mão. Muita gente querendo ser servida, mas poucas prontas a servir. A humildade de Jesus repreende o nosso orgulho. Entenda bem essa promessa de Jesus, meu amado, porque a humildade e o amor são virtudes que as pessoas do mundo podem entender perfeitamente, pois muitas vezes elas são incapazes de entender as doutrinas e os ensinos. É aquele velho pensamento: o que fazes grita tão alto que não consigo ouvir o que dizes. Vai que você quer ganhar o seu esposo para Jesus, a sua esposa, o seu filho, o seu chefe, o seu colega de trabalho, o seu colega de faculdade, o seu vizinho. A humildade, o amor vai falar muito mais alto do que doutrinas, do que ensinos. A sua vida de amor e humildade vai pregar muito mais do que qualquer outra coisa. O cristão mais pobre, o mais fraco e o mais sem cultura pode todos os dias encontrar uma ocasião para praticar amor e humildade e receber essa promessa de Jesus, ser exaltado. Terceira e última promessa de Jesus que eu encontro aqui nesse texto é dos versos 6 a 11. Vou ler de novo. Acompanha comigo. João 13, de 6 a 11. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Respondeu. Me perdi aqui, irmão, perdão. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça? Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, por isso disse que nem todos estavam limpos. Terceira e última promessa que eu encontro aqui nesse texto. Jesus promete que nos lavará e nos limpará. O que isso significa? Você viu, você sabe, que aqui, nesses versos de 6 a 11 de João 13, Jesus tem um forte e tenso diálogo com Pedro. Um dos muitos fortes e tensos diálogos que o mestre teve com o seu discípulo mais impetuoso. Mas ele não estava entendendo direito, ou não estava entendendo nada daquilo que o Senhor estava fazendo e principalmente ensinando. Jesus fala com Pedro que sua ação só seria compreendida por ele mais tarde, porque Pedro não estava nesse momento alcançando, o significado espiritual daquela atitude, daquele gesto de Jesus. Pedro apenas viu um ato físico, um serviço incompatível com a grandeza do seu mestre. Pedro precisava entender o que era ser lavado por Cristo. E Jesus não está aqui, nesse diálogo com Pedro, falando sobre uma lavagem física, mas uma lavagem espiritual. Quem não for lavado, purificado, justificado e santificado por Cristo, não tem parte com ele, como diz Paulo em 1 Coríntios 6,11. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Perceba, meu irmão, presta bem atenção, olha para mim agora e presta bastante atenção naquilo que eu vou afirmar para você agora. Cristo precisa lavar-nos para reinarmos com Ele em sua glória. Pedro, então, não quer apenas que seus pés sejam lavados, ele pede um banho completo. Esse Pedro, né? Jesus responde para ele: Pedro, isso não é necessário. O banho aqui é o símbolo da salvação. E Pedro já tinha sido salvo. Pedro agora precisava de purificação, que é o símbolo da santificação. Pedro precisa entender que uma vez salvo, salvo para sempre. Deus não fica apagando o nosso nome lá do livro da vida toda vez que a gente peca, não.
salvou, confiou em Jesus, está salvo para sempre. Jesus afirma isso: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés. A salvação é uma dádiva eterna. Agora veja só que interessante, acompanha comigo aqui o nosso raciocínio, já estamos caminhando para o final da nossa palavra. A palavra grega, lavar, que nós encontramos aqui nos versos 5, 6, 8, 12 e 14, é nípto, e significa lavar uma parte do corpo. Então, quando Jesus fala para lavar, está lavando uma parte do corpo, no caso ali, os pés. Mas quando Jesus usa a palavra lavar, no versículo 10, é lu, que significa lavar o corpo completamente. Pastor, por que isso? A distinção é importante, porque Jesus estava ensinando aos discípulos a importância de uma caminhada santa. Quando um pecador confia e crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, ele é lavado e limpo completamente, porque os seus pecados são perdoados e Deus nunca mais lembra desses pecados. Hebreus 10, 17. Diz lá, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Contudo, como os crentes andam neste mundo, têm os seus pés sujos de poeira, da lama do pecado, são contaminados, precisamos ser purificados. Não precisamos de uma nova justificação, mas de uma constante purificação. E a Bíblia diz em 1 de João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando andamos na luz, temos comunhão com Cristo. Quando somos lavados e limpos, somos purificados e andamos em intimidade com Cristo. Essa é a promessa de Jesus. Lavados, purificados, você vai ser íntimo de Jesus. Pedro precisava entender que os salvos necessitam de contínua purificação, ou seja, de santificação, para que tenhamos mais e mais intimidade com o Senhor. E essa é a promessa de Jesus. Somos lavados, somos purificados, somos santificados, e Ele promete: você terá intimidade comigo. Precisamos ser lavados, irmãos, e limpos continuamente, purificados das nossas impurezas. O mesmo sangue que nos lavou na nossa conversão deve nos purificar diariamente na nossa santificação. Essa é a promessa que Jesus faz aqui a Pedro e a mim e a você também. Concluindo, terminando essa nossa palavra, nós aprendemos hoje, na primeira mensagem dessa série sobre as promessas de Jesus em João 13 a 16, que, primeira promessa, Jesus promete nos amar com o amor infinito dele. Não importa como somos ou o que fizermos, ele nos ama e nos perdoa sempre. Segundo, Jesus promete que todos nós seremos exaltados, elevados, tornados grandiosos quando nos humilharmos o suficiente para amarmos e servirmos a todos, principalmente os que nos perseguem, como diz Mateus 5, de 43 a 44. E terceira e última promessa que nós aprendemos aqui, Jesus promete que nos lavará e nos limpará de todo mal, não importando o quanto sujo pela poeira e lama do pecado eu esteja. O sangue de Jesus me lava e purifica de todo pecado. Finalizando, a famosa historinha, para você guardar bem as lições. Essa é bem interessante e é bem curtinha. Conta-se que um menino acompanhava seu pai em busca de água numa fonte bem distante da casa dele. Morava assim na roça, né? Enquanto o menino enchia, então, os vasilhames na água, o pai ia levando os vasilhames para casa. E essa operação ia se repetindo até que a casa ficasse abastecida, e a fonte era um tanto distante da casa. Uma vez, enquanto o menino enchia e o pai foi até a casa levar os vasilhames cheios, desabou um temporal, um pé d'água, sabe aquele pé d'água de verão? Forte, muito forte, com raios e trovões. O menino sozinho
pensou em agir de diversas maneiras, mas ele pensou melhor. E sabe o que ele fez? Ele se acomodou ali num arvoredo, na certeza de que o seu pai voltaria ao seu encontro. Aquele menino sozinho, debaixo de um grande temporal, esperava o seu pai, porque ele pensava: meu pai prometeu, então ele vem. E ao longe ele avista o pai. Meu amado, assim são as promessas de Jesus para conosco. Jesus promete, Jesus cumpre. Apenas tenha fé e paciência, porque Jesus promete, Jesus cumpre. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor possa permitir que a sua vida seja cheia dessas ricas promessas. Amém?